Milionário passa mal e cai na piscina. Só a empregada humilhada salta para salvar. Às vezes, um simples gesto de coragem pode transformar duas vidas para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A mansão Gutenberg brilhava sob luzes douradas. Carros de luxo chegavam continuamente pela entrada circular. Isabel Santos, 28 anos, ajustou o uniforme branco de empregada enquanto organizava taças de cristal no salão principal. Suas mãos moviam-se com precisão quase cirúrgica. Um hábito que não conseguira abandonar. Isabel, as bebidas para o terraço, rápido! Gritou Dona Margarete, a governanta rígida que comandava a equipe doméstica. Isabel carregou a bandeja pesada através dos salões luxuosos, sendo completamente ignorada pelos convidados elegantes que a tratavam como parte da decoração. Empresários discutiam negócios, mulheres exibiam joias caríssimas, todos imersos em seu mundo de privilégios. Seus olhos observavam cada detalhe com uma inteligência que poucos se davam ao trabalho de perceber. Quando se dirigia ao terraço com uma nova bandeja de canapés, Isabel teve o azar de esbarrar levemente em Vera Almeida, que conversava animadamente com um grupo de socialites próximo à entrada do salão principal. "Ai, que horror!" exclamou Vera teatralmente, embora nada tivesse acontecido além de um toque mínimo. "Você não consegue nem andar direito?" "Desculpe, senhora, foi sem querer." Isabel respondeu educadamente, tentando continuar seu caminho. "Espere aí." Vera segurou o braço de Isabel com força desnecessária, fazendo as taças na bandeja balançar perigosamente. "Olhem só para isso, meninas. O uniforme todo amarrotado, cabelo desarrumado. Margarete realmente está relaxando com o padrão do pessoal." As outras mulheres riram cruelmente, examinando Isabel como se fosse um objeto defeituoso. "Senhora, por favor, preciso servir os convidados." Isabel tentou se soltar delicadamente. "Ah, precisa?" Vera sorriu com malícia. "Então me sirva aqui mesmo. Quero um champanhe, mas não qualquer um. Quero Dom Perignon 2008, bem gelado, numa taça limpa, não nessas aí que já foram tocadas por Deus sabe quantas mãos." Isabel respirou fundo. "Senhora, esta bandeja tem apenas canapés. O champanhe está sendo servido no terraço." "Então vá buscar," Vera ordenou com voz estridente. "E seja rápida. Não gosto de esperar." "Vera, isso é ridículo," murmurou uma das amigas, claramente desconfortável com a cena. "Ridículo é ter empregadas que não sabem fazer seu trabalho direito," Vera replicou, ainda segurando o braço de Isabel. "Aposto que nem sabe a diferença entre um Dom Perignon e um champanhe nacional barato." Isabel sentiu a humilhação queimar suas bochechas, mas manteve a compostura profissional. "Vou buscar seu champanhe imediatamente, senhora." "Ótimo. E quando voltar, me explique por que achou apropriado me interromper com essa aparência desleixada." Isabel se afastou com a dignidade intacta, mas o coração apertado. Ela havia enfrentado humilhações similares antes, mas a crueldade gratuita de Vera tocou uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente. A lembrança de quando perdeu seu status profissional e teve que aceitar que pessoas como Vera agora podiam tratá-la como inferior. No terraço principal, Ulisses Gutenberg, 35 anos, comandava a atenção de mais de 200 convidados. Alto, elegante no smoking impecável, ele personificava o sucesso dos negócios. Sua voz ressoava confiante, enquanto discursava ao lado da piscina, iluminada por luzes subaquáticas. "Meus amigos, este trimestre nossa empresa superou todas as expectativas. O crescimento de 40%... Isabel posicionou-se discretamente próxima para servir champanhe, mas algo em Ulisses chamou sua atenção profissional. Ele tocava discretamente a têmpora esquerda, um gesto sutil que a maioria ignoraria. Havia suor excessivo em sua testa, apesar da temperatura amena da noite. Vera Almeida, ex-noiva de Ulisses, aproximou-se dele com um sorriso calculado, vestindo um vestido verde esmeralda que custava mais que o salário anual de Isabel. "Ainda sozinho nas suas festas, Ulisses. Que desperdício de um homem como você." "Vera, você sabe que prefiro focar nos negócios."
Ele respondeu diplomaticamente, mas Isabel notou a leve irritação que cruzou seu rosto. Conforme Ulisses continuava o discurso, algo estranho aconteceu. No meio de uma frase sobre expansão internacional, ele hesitou. Perdeu completamente o fio da meada por alguns segundos. Seu olhar ficou vago, distante. Os convidados riram educadamente, pensando ser charme ou uma pausa dramática. Isabel reconheceu imediatamente o que estava vendo. Seu treinamento médico, adormecido há 3 anos, despertou como um alarme interno. Aquilo não era nervosismo ou cansaço. Nosso futuro é... Ulisses tentou retomar, mas sua voz soou estranha, arrastada. De repente, seu corpo enrijeceu completamente. O olhar fixou-se no vazio. A taça de champanhe escorregou de sua mão direita, despedaçando-se no chão de mármore. Um silêncio desconfortável tomou conta da festa. Ulisses, Dr. Henrique, amigo e médico da família, deu um passo à frente, mas ainda não compreendia a gravidade. O que aconteceu a seguir chocou todos os presentes. Ulisses começou a convulsionar violentamente, perdendo completamente o controle do corpo. Seus braços se agitaram de forma descontrolada. Ele cambaleou perigosamente próximo à beira da piscina. "Meu Deus!" gritou Vera, recuando assustada. Os convidados se afastaram em pânico, formando um círculo de horror e fascínio mórbido. Celulares surgiram imediatamente para filmar, porque até mesmo uma tragédia podia render conteúdo para redes sociais. Ulisses tropeçou, perdeu completamente o equilíbrio e despencou na piscina com um estrondo que ecoou pela propriedade. A água se agitou violentamente enquanto ele afundava, ainda convulsionando completamente inconsciente. Por longos segundos que pareceram eternos, ninguém reagiu. 200 pessoas da alta sociedade ficaram paralisadas, olhando boquiabertas para a piscina, onde um homem estava se afogando bem diante de seus olhos. "Alguém faça alguma coisa!" gritou o Dr. Henrique, mas ele mesmo não se moveu, claramente em choque. Foi então que Isabel agiu. Sem hesitar um segundo, ela chutou os sapatos baixos, ignorou completamente o protocolo social e mergulhou totalmente vestida na piscina. A água gelada a abraçou enquanto ela nadou desesperadamente até Ulisses, que já estava inconsciente no fundo raso. Com força que ninguém esperaria de sua estrutura delicada, ela o virou de costas, manteve sua cabeça fora d'água e começou a nadar em direção à borda. Seus conhecimentos médicos a guiavam. Ela sabia exatamente como manter as vias aéreas desobstruídas de uma pessoa inconsciente. "Chamem uma ambulância, agora!" Ela gritou para os convidados atônitos enquanto arrastava Ulisses para fora da piscina. Na beira da piscina, ela imediatamente o colocou na posição lateral de segurança. Verificou seus sinais vitais com a precisão de uma profissional. Pulso fraco, mas presente. Respiração irregular. A convulsão cessara, mas ele permanecia inconsciente. "Quem é você?" perguntou o Dr. Henrique, impressionado com a competência técnica de uma simples empregada. "Isso não importa agora", Isabel respondeu, monitorando constantemente os sinais de Ulisses. "Ele precisa de atendimento neurológico imediato. Isso não foi um episódio isolado." Enquanto esperavam a ambulância, Isabel permaneceu ao lado de Ulisses, seus dedos verificando discretamente o pulso, observando qualquer mudança na respiração. Ela conhecia esses sinais melhor do que gostaria de admitir. Quando finalmente os paramédicos chegaram, eles ficaram surpresos ao encontrar o paciente sendo cuidado com tamanha competência técnica por alguém que supostamente era apenas uma empregada doméstica. No hospital, enquanto Ulisses era levado para exames de emergência, Isabel permaneceu na sala de espera, ainda com o uniforme encharcado e ignorada por todos, exceto por uma pergunta que ecoava em sua mente. Por quanto tempo mais conseguiria esconder quem realmente era? O Hospital São Rafael fervilhava com a chegada do CEO mais poderoso da cidade. Isabel permaneceu na sala de espera, seu uniforme ainda úmido grudando desconfortavelmente na pele, enquanto observava o caos que se formava ao redor da emergência médica de Ulisses. Doutora Carmen Rezende, neurologista-chefe do hospital, saiu da sala de emergência com expressão preocupada. Ela se dirigiu diretamente ao grupo de familiares que havia chegado minutos após a ambulância.
Helena Gutenberg, mãe de Ulisses, uma mulher de 60 anos com porte aristocrático, segurava firmemente a bolsa Hermès enquanto questionava. Doutora, o que aconteceu com meu filho? Isso é algum tipo de estresse do trabalho? Senhora Gutenberg, precisamos conversar em particular, respondeu doutora Carmen, lançando um olhar discreto para Isabel, que permanecia sentada nas cadeiras de plástico azul. Ricardo Gutenberg, irmão mais novo de Ulisses, ajustou o terno caro e interferiu. Doutora, sou advogado da família. Qualquer informação pode ser compartilhada comigo também. Isabel observou a dinâmica familiar com olhos clínicos. A frieza, a preocupação mais com as aparências do que com o bem-estar real de Ulisses. Ela reconhecia esse padrão. Havia trabalhado para famílias assim antes de sua vida desmoronar. Dr. Henrique, que acompanhou a ambulância, aproximou-se de doutora Carmen. Carmen, preciso falar contigo sobre a pessoa que prestou os primeiros socorros. Ela demonstrou conhecimento médico excepcional. Os olhos da neurologista se voltaram para Isabel, que tentava passar despercebida. A senhora é? Isabel Santos, eu trabalho na casa do Sr. Gutenberg. Ela respondeu, evitando detalhes. Trabalha como? Insistiu doutora Carmen, sua curiosidade profissional despertada. Empregada doméstica, Isabel murmurou, sentindo o peso dos olhares condescendentes da família. Helena Gutenberg revirou os olhos com desdém. Doutora, certamente temos questões mais importantes para discutir do que os funcionários da casa. Mas doutora Carmen não se deixou distrair. Senhorita Santos, o doutor Henrique me disse que a senhora demonstrou conhecimento sobre posicionamento de pacientes inconscientes e reconhecimento de sinais neurológicos. Onde aprendeu isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel sentiu todas as palavras presas na garganta. 3 anos de mentiras e medo impedindo-a de responder honestamente. Eu assisti muitos documentários médicos, ela mentiu, odiando-se por isso. Ricardo soltou uma risada cruel. Documentários? Sério. Doutora, podemos focar no que realmente importa. Foi nesse momento que as portas da sala de emergência se abriram e Ulisses foi transferido para uma maca, ainda inconsciente, mas estabilizado. Isabel se levantou instintivamente, seu coração apertando ao vê-lo tão vulnerável. Como ele está? Perguntou Helena, finalmente demonstrando alguma emoção genuína. Estável, mas precisamos de mais exames. Os resultados da tomografia mostram alterações que exigem investigação neurológica aprofundada, explicou doutora Carmen. Vocês podem vê-lo por alguns minutos antes de levarmos para o quarto. A família se dirigiu imediatamente para junto de Ulisses. Isabel hesitou, sentindo-se fora de lugar, mas algo mais forte a puxou em direção à maca. Ulisses estava pálido, com eletrodos monitorando seus sinais vitais. Seus olhos se abriram lentamente, ainda confusos pelo medicamento, e percorreram o ambiente até encontrarem o rosto de Isabel. Você, ele sussurrou com voz rouca, você me salvou. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, Isabel respondeu baixinho, consciente dos olhares da família. Não, ele disse com mais firmeza, tentando focar o olhar nela. Eles ficaram parados. Só você... Por quê? Antes que Isabel pudesse responder, Helena interveio. Ulisses, querido, não se preocupe com isso agora. Você precisa descansar. Mas Ulisses não tirava os olhos de Isabel. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Gratidão, curiosidade, ou talvez o reconhecimento de que ela era mais do que aparentava. Qual é seu nome completo? Ele perguntou, ignorando completamente a família. Isabel Santos. Isabel Santos. Ele repetiu, como se estivesse gravando o nome na memória. Obrigado por salvar minha vida. Doutora Carmen interrompeu o momento. Precisamos levá-lo para o quarto agora. Os exames complementares serão feitos amanhã cedo. Enquanto Ulisses era levado para o andar superior, Isabel preparou-se para ir embora. Sua função ali havia terminado, ou pelo menos era isso que ela pensava. Senhorita Santos, chamou doutora Carmen, alcançando-a no corredor. Posso falar com a senhora em particular?
Elas se afastaram da família, que estava ocupada discutindo questões práticas sobre internação e planos de saúde. Escute, eu trabalho há 20 anos como neurologista. Reconheço competência médica quando vejo, disse Dra. Carmen, olhando diretamente nos olhos de Isabel. Suas ações hoje não foram de alguém que aprendeu primeiros socorros em documentários. Isabel sentiu o mundo girar. Estava sendo descoberta justamente quando menos podia se dar ao luxo de perder seu emprego. Doutora, eu juro que apenas... Calma. Dra. Carmen levantou a mão. Não estou aqui para julgar. Estou aqui porque o Sr. Gutenberg vai precisar de cuidados especiais quando receber alta. E tenho a impressão de que a senhora seria a pessoa ideal para isso. Eu não entendo. Os exames preliminares sugerem epilepsia temporal. É uma condição séria que requer monitoramento constante, reconhecimento de sinais de alerta e conhecimento sobre como agir durante crises. A família dele claramente não tem preparo para isso. Isabel sentiu seu estômago afundar. Epilepsia temporal. Ela conhecia bem essa condição. Havia perdido um paciente por causa dela 3 anos atrás. Doutora, eu realmente não posso... Pense nisso, interrompeu Dra. Carmen, entregando-lhe um cartão. Se mudar de ideia, me ligue. Esse homem vai precisar de alguém que realmente entenda o que está acontecendo com ele. Quando Isabel finalmente saiu do hospital, já era madrugada. O uniforme havia secado, mas o peso da situação apenas aumentava. Ela sabia que não podia mais fugir do que era, mas também sabia que revelar a verdade poderia destruir não apenas seu emprego, mas também qualquer chance de recomeçar sua vida. No ônibus de volta para casa, ela olhou pela janela embaçada e fez uma pergunta que mudaria tudo. Até onde estava disposta a ir para salvar Ulisses uma segunda vez? 3 dias se passaram desde o acidente. Isabel retomou sua rotina na mansão Gutenberg, mas algo havia mudado irreversivelmente. Os outros funcionários a olhavam com uma mistura de admiração e curiosidade, sussurrando sobre a empregada heroína que salvou o patrão. Isabel, o Sr. Ulisses chegou do hospital há 1 hora, informou Dona Margarete, sua voz carregando um tom incomum de respeito. Ele pediu especificamente para vê-la. O coração de Isabel acelerou. Ela havia passado os últimos 3 dias tentando processar o que aconteceu, evitando pensar na conversa com a doutora Carmen e na realidade da condição de Ulisses. Ela subiu as escadas de mármore em direção ao escritório de Ulisses, suas mãos tremendo ligeiramente. Bateu na porta de mogno escuro. Entre. Ulisses estava sentado atrás de sua mesa imponente, mas parecia menor, mais vulnerável do que antes. Havia uma palidez em seu rosto que não existia antes do acidente, e Isabel notou imediatamente a medicação organizada em um porta-comprimidos ao lado de seu computador. Isabel, ele disse, levantando-se lentamente. Obrigado por vir. Sr. Gutenberg, como está se sentindo? Ela perguntou, mantendo a distância profissional, embora seus olhos médicos automaticamente avaliassem sua postura e expressão. Honestamente, confuso, os médicos me encheram de informações sobre epilepsia, medicamentos, precauções. Ele passou a mão pelos cabelos. Mas o que mais me intriga é você. Isabel sentiu o sangue gelar. Senhor? Sente-se, por favor. Ele indicou uma poltrona em frente à mesa. Preciso entender uma coisa. Dr. Henrique me contou exatamente o que você fez naquela noite. O posicionamento lateral de segurança. A forma como verificou meus sinais vitais. Como manteve minhas vias aéreas desobstruídas. Isso não são conhecimentos de uma pessoa comum. O silêncio se estendeu entre eles. Isabel podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, cada segundo aumentando a pressão. Sr. Gutenberg, eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria em uma emergência. Pare, ele interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Não me insulte com mentiras. Eu passei os últimos 3 dias no hospital ouvindo médicos e enfermeiros. Sei reconhecer competência médica quando vejo. Isabel se levantou abruptamente. Preciso voltar ao trabalho. Isabel, espere. Ulisses contornou a mesa, aproximando-se dela. Eu não estou questionando você para prejudicá-la. Estou perguntando por
porque preciso entender quem realmente me salvou. A proximidade dele a desestabilizou. Isabel podia ver os detalhes que havia notado apenas clinicamente antes. As pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos, a cicatriz quase imperceptível no queixo, a forma como ele realmente a olhava, não através dela como fazia com outros funcionários. Por que isso importa? Ela perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Porque ele hesitou como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Em 35 anos de vida, rodeado de centenas de pessoas, a única que realmente se importou o suficiente para arriscar algo por mim foi alguém que mal me conhece. Isso me fez pensar sobre muitas coisas. Isabel sentiu uma emoção perigosa crescendo em seu peito. Senhor Gutenberg, Ulisses, ele corrigiu. E eu gostaria de conhecê-la melhor. A pessoa real, não a máscara que você usa. Antes que Isabel pudesse responder, a porta se abriu sem cerimônia. Helena Gutenberg entrou como um furacão elegante, seguida por Dr. Henrique. Ulisses, você deveria estar descansando, não trabalhando, disse Helena, lançando um olhar gelado para Isabel. E você, menina, não deveria estar perturbando meu filho. Mãe, eu pedi para Isabel vir aqui, Ulisses disse com paciência forçada. Dr. Henrique se aproximou carregando uma pasta médica. Ulisses trouxe os resultados dos últimos exames. Precisamos conversar sobre seu tratamento. Pode falar na frente da Isabel, Ulisses disse, surpreendendo a todos na sala. Isso é inapropriado, Helena protestou. Questões médicas da família são confidenciais. É minha saúde, mãe, eu decido quem pode ou não ouvir. Dr. Henrique trocou olhares desconfortáveis com Helena, mas continuou. Os exames confirmaram epilepsia do lobo temporal. É uma condição séria, Ulisses. Você vai precisar de medicação rigorosa, acompanhamento neurológico constante e, principalmente, alguém que possa reconhecer os sinais de uma crise iminente. Isabel observou o impacto das palavras no rosto de Ulisses. Ela conhecia bem essa expressão, a mesma que vira em dezenas de pacientes ao receberem diagnósticos que mudariam suas vidas para sempre. O que isso significa na prática? Ulisses perguntou. Significa que você não pode mais viver sozinho. Precisa de supervisão médica constante, pelo menos nos primeiros meses, até estabilizarmos a medicação. Helena imediatamente se manifestou. Eu posso me mudar para cá temporariamente. Mãe, você não entende nada de medicina. E, francamente, depois de ver como vocês reagiram na festa, não confio na capacidade de ninguém da família para lidar com uma emergência. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabel sentiu todos os olhares se voltarem para ela, como se todos soubessem algo que ela ainda não queria admitir. Dr. Henrique, Ulisses disse lentamente, você mencionou que seria ideal ter alguém com conhecimento médico por perto. Sim, idealmente um enfermeiro ou técnico de enfermagem, alguém que pudesse... E se eu dissesse que essa pessoa já está aqui? Isabel sentiu o mundo parar. Todos os olhares se voltaram para ela com intensidade renovada. Ulisses, do que você está falando? Perguntou Helena, claramente perdida. Isabel, Ulisses se virou para ela, seus olhos penetrantes mais gentis. Eu sei que você tem treinamento médico. Não sei por que está trabalhando como empregada doméstica e não vou forçá-la a explicar. Mas preciso de alguém em quem confio, alguém que já provou que se importa com minha vida mais do que com convenções sociais. O coração de Isabel batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. 3 anos de esconderijo, 3 anos de negação estavam prestes a desmoronar. Ela começou, mas as palavras não saíam. Pense nisso, Ulisses disse gentilmente. Não é apenas um favor que estou pedindo. É uma chance para você voltar a fazer o que claramente nasceu para fazer. Helena estava boquiaberta. Dr. Henrique observava Isabel com crescente interesse profissional. Isso é ridículo, Helena finalmente explodiu. Ulisses, você está sugerindo que nossa empregada doméstica vire sua enfermeira particular? Você deve estar mais afetado pela medicação do que pensávamos. Mãe, chega! Ulisses disse com uma firmeza que Isabel nunca havia ouvido antes.
Isabel salvou minha vida quando vocês ficaram parados. Se ela aceitar me ajudar, será a melhor decisão que já tomei. Isabel olhou para cada pessoa na sala. Helena com seu desprezo mal disfarçado, Dr. Henrique com curiosidade médica, Ulisses com uma mistura de esperança e vulnerabilidade que tocou algo profundo em seu coração. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Claro. Ulisses sorriu pela primeira vez desde o acidente. Mas Isabel, qualquer que seja sua decisão, quero que saiba que confio em você mais do que em qualquer pessoa nesta sala. Quando Isabel saiu do escritório, ela sabia que havia chegado a um ponto de não retorno. Podia continuar vivendo a mentira que construíra, ou podia arriscar tudo em uma chance de redenção que nunca pensou que teria. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, ela segurou o cartão de Doutora Carmen e o telefone, sabendo que a ligação que estava prestes a fazer mudaria não apenas sua vida, mas possivelmente também a de Ulisses. Isabel segurou o cartão de Doutora Carmen por longos minutos antes de finalmente discar o número. Suas mãos tremiam enquanto esperava a ligação completar. Doutora Carmen, é Isabel Santos. A senhora disse para ligar se eu mudasse de ideia. Isabel, que bom ouvir sua voz. O Sr. Gutenberg precisa mesmo de cuidados especializados. Sim, e eu preciso lhe contar a verdade. Isabel respirou fundo. Eu sou enfermeira formada. Trabalhei por 5 anos no Hospital Santa Casa antes de tudo desmoronar. O silêncio do outro lado da linha pareceu eterno. O que aconteceu? Perguntou doutora Carmen gentilmente. Perdi um paciente, uma criança de 8 anos com epilepsia temporal. Eu estava sozinha no plantão noturno quando ele teve uma crise prolongada. Fiz tudo corretamente, mas a voz de Isabel falhou. O comitê de ética me culpou por não ter chamado o médico residente mais cedo. Perdi meu registro, minha carreira, tudo. Isabel, esses casos são terríveis, mas raramente são culpa de um profissional competente. Você já tentou recorrer? Tentei por 2 anos. Gastei todas as minhas economias com advogados. No final, desisti. Era mais fácil aceitar que eu não era boa o suficiente para salvar vidas. E agora, você salvou a vida do Sr. Gutenberg. Foi instinto. Eu não consegui ficar parada vendo ele se afogar. Doutora. Carmen permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar. Isabel, eu conheço pessoas no conselho de enfermagem. Se você quiser, posso ajudá-la a reaver seu registro. Mas primeiro, preciso saber. Você está disposta a cuidar do Sr. Gutenberg? Ele realmente precisa de alguém qualificado. Sim, mas ele não pode saber sobre meu passado. Não ainda. Por quê? Porque se ele descobrir que eu falhei antes, como vai confiar em mim para cuidar dele? Na manhã seguinte, Isabel bateu na porta do escritório de Ulisses com uma determinação que não sentia há anos. Entre! A voz dele soou mais forte do que no dia anterior. Ulisses estava organizando documentos, mas parou imediatamente quando a viu. Isabel, você decidiu. Sim. Ela respirou fundo. Eu aceito cuidar do senhor durante sua recuperação. O sorriso que iluminou o rosto de Ulisses fez o coração dela acelerar de uma forma que nada tinha a ver com nervosismo profissional. Obrigado, ele disse, levantando-se. Mas temos que estabelecer algumas coisas. Primeiro, quando estivermos sozinhos, é Ulisses, não senhor. Segundo, você não é mais empregada doméstica, é minha cuidadora particular. Ulisses, eu não posso aceitar um salário maior. Já é suficiente você confiar em mim. Isabel, ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para ela sentir seu perfume. Você salvou minha vida. Deixe-me pelo menos garantir que a sua melhore também. Nos dias que se seguiram, uma rotina íntima se estabeleceu entre eles. Isabel monitorava discretamente os sinais de Ulisses, garantia que ele tomasse os medicamentos nos horários corretos e aprendeu a reconhecer os pequenos sinais que precediam suas ausências temporais. Momentos breves, onde ele ficava desconectado, olhar vago antes de retornar à normalidade. Você fez isso de novo, ela disse numa manhã, enquanto eles tomavam café no terraço. Fiz o quê? Ficou ausente por cerca de 15 segundos.
Você estava falando sobre a reunião de hoje e de repente parou no meio da frase. Ulisses colocou a xícara na mesa, preocupado. Eu nem percebi. É normal. Sua medicação ainda está sendo ajustada. Mas é por isso que precisa de supervisão. É assustador, ele admitiu. Perder pedaços do tempo assim. Isabel se aproximou, seu instinto de cuidadora superando qualquer protocolo social. Ulisses, olhe para mim. Ele obedeceu, seus olhos encontrando os dela. Você não está sozinho nisso. Eu vou estar aqui para cada momento que você perder, para lembrar você do que aconteceu, para garantir que você esteja seguro. A intensidade do momento o surpreendeu. Ulisses levantou a mão lentamente, tocando gentilmente o rosto de Isabel. Como eu tive tanta sorte de você estar na minha festa naquela noite. Talvez não tenha sido sorte, ela sussurrou, permitindo-se inclinar o rosto em direção ao toque dele. O beijo que se seguiu foi inevitável, suave, carregado de uma ternura que nenhum dos dois esperava. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que mudaria tudo entre eles. Isabel, Ulisses começou, mas ela colocou o dedo nos lábios dele. Eu sei. Eu também. As semanas seguintes foram um período de descobertas mútuas. Ulisses mostrou a Isabel lados de si mesmo que escondia do mundo. Sua paixão por astronomia, suas inseguranças sobre nunca ter sido amado por quem realmente era, seus medos sobre a doença. Isabel, por sua vez, permitiu-se ser vulnerável de maneiras que não experimentava há anos. Ela contou sobre sua infância humilde, seus sonhos de ser médica que se transformaram na realidade de ser enfermeira, sua paixão por ajudar pessoas. Por que você nunca cursou medicina? Ulisses perguntou numa noite, enquanto observavam as estrelas do terraço de seu quarto. Dinheiro, ela respondeu simplesmente. Minha mãe trabalhava como faxineira para me sustentar. Enfermagem já era um sonho grande demais. E agora, se você pudesse fazer qualquer coisa? Isabel hesitou. Como contar que já havia tentado voltar à enfermagem e falhado? Como explicar que sua confiança estava destruída? Agora eu só quero cuidar de você, ela disse, e não estava mentindo completamente. Ulisses se virou para ela, seus olhos brilhando sob a luz das estrelas. Isabel, eu me apaixonei por você. As palavras pairaram no ar como uma confissão que mudava tudo. Isabel sentiu o coração acelerar, uma mistura de felicidade e terror tomando conta dela. Ulisses, eu sei que é complicado. Eu sei que começamos numa situação impossível, patrão e empregada, rico e... não rica, ele sorriu. Mas nada disso importa para mim. O que importa é que você me vê como ninguém nunca viu. Você se importa comigo, não com meu dinheiro ou status. Eu também me apaixonei por você, ela confessou, as palavras saindo num sussurro. Mas tenho medo. Medo de quê? De que, quando você descobrir quem eu realmente sou, você mude de ideia sobre nós. Ulisses segurou o rosto dela entre as mãos. Isabel, eu não me importo com seu passado. Eu me importo com quem você é agora, comigo, conosco. Eles se beijaram novamente, desta vez com uma paixão que havia se acumulado durante semanas de proximidade e cuidado mútuo. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta, mas nem tudo era perfeito no mundo que estavam construindo juntos. Helena Gutenberg havia se tornado cada vez mais hostil à presença de Isabel, especialmente depois que ficou claro que a relação entre seu filho e a empregada havia se tornado algo mais do que profissional. Ulisses, você está fazendo papel de ridículo, Helena disse durante um jantar tenso. Uma empregada doméstica? Sério? Vera ainda está disponível, e ela pelo menos vem de uma família adequada. Mãe, eu não vou discutir isso com você. Ulisses respondeu firmemente. Isabel não é mais empregada. Ela é minha cuidadora, e mais importante, ela é a mulher que eu amo. Amor? Helena riu amargamente. Isso é gratidão confundida, filho. Ela te salvou, você se sente em dívida. Isso vai passar. Não vai passar porque não é isso que estou sentindo. Ricardo, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou.
Ulisses, pense praticamente. Se você realmente quer ficar com essa mulher, pelo menos descubra mais sobre ela. Você nem sabe direito de onde ela veio. As palavras de Ricardo ecoaram na mente de Ulisses mais do que ele gostaria de admitir. Não porque duvidasse de Isabel, mas porque percebia que ela ainda escondia partes importantes de si mesma. Naquela noite, quando Isabel veio verificar se ele havia tomado a medicação noturna, Ulisses decidiu abordar o assunto. Isabel, posso fazer uma pergunta? Claro, ela respondeu, organizando os comprimidos dele para o dia seguinte. Por que você realmente estava trabalhando como empregada doméstica? E não me diga que foi falta de oportunidade. Você é inteligente demais, competente demais para isso. Isabel parou de organizar os medicamentos, suas mãos tremendo ligeiramente. Ulisses, eu não estou julgando, só quero entender. Se vamos construir algo juntos, precisamos ser honestos um com o outro. O momento que Isabel mais temia havia chegado. Ela podia continuar mentindo para o homem que amava, ou podia arriscar tudo contando a verdade. Você tem razão, ela disse finalmente, se virando para encará-lo. Eu não fui honesta com você. Ulisses sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão calma. Continue. Eu sou enfermeira formada. Trabalhei por 5 anos no Hospital Santa Casa. Ela respirou fundo. Até que um paciente morreu sob meus cuidados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ulisses processou a informação, tentando entender todas as implicações. Como? Ele perguntou simplesmente. Era uma criança, 8 anos, epilepsia temporal como você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabel. Ele teve uma crise prolongada durante meu plantão noturno. Eu fiz tudo o que devia fazer, mas não foi suficiente. O comitê de ética me responsabilizou pela morte dele. Perdi meu registro, minha carreira, tudo. Ulisses se levantou lentamente da cama, caminhando até a janela. Isabel observou suas costas tensas, esperando a explosão, a rejeição, o fim de tudo que haviam construído. Por que você não me contou antes? Ele perguntou sem se virar. Porque eu sabia que você não confiaria em mim para cuidar de você. Como poderia? Eu falhei com uma criança que tinha a mesma condição que você. Ulisses finalmente se virou, e Isabel ficou surpresa ao ver compreensão em seus olhos, não raiva. Isabel, você acha que eu me importo com um erro que você cometeu há 3 anos? Não foi apenas um erro, Ulisses. Uma criança morreu. E você se puniu por isso todos os dias desde então, não foi? Ele se aproximou dela. Você se escondeu, desistiu de sua carreira, aceitou trabalhos que estavam muito abaixo de sua qualificação. Quanto tempo mais você vai se castigar? Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ulisses segurou as mãos dela. Eu entendo porque quando eu tive minha primeira crise séria, a única pessoa que soube exatamente o que fazer foi você. Eu entendo porque você reconheceu meus sintomas antes mesmo dos médicos. Você não é apenas uma enfermeira competente, Isabel. Você é excepcional. Mas e se eu falhar com você também? E se você salvar minha vida de novo? E de novo? Ele levantou o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Isabel, você já me salvou 2 vezes. Uma na piscina, outra ao aceitar cuidar de mim. Não vou deixar seu passado destruir nosso futuro. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era perdão, aceitação e amor incondicional. Quando se separaram, Isabel sabia que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também o caminho de volta para quem ela realmente era. Ulisses, doutora Carmen disse que pode me ajudar a reaver meu registro de enfermagem. Então vamos fazer isso acontecer, ele sorriu. Juntos. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez, não apenas como 2 corpos se encontrando, mas como 2 almas que finalmente se permitiram ser completamente vulneráveis uma com a outra. Mas nem todos na mansão Gutenberg estavam felizes com os desenvolvimentos recentes. Helena havia decidido que era hora de tomar medidas drásticas para separar seu filho daquela oportunista, e ela sabia exatamente onde atacar para causar o máximo estrago possível.
Uma semana depois da noite em que Isabel revelou seu passado, ela acordou com uma sensação estranha de que algo estava errado. Ulisses ainda dormia ao seu lado, respiração regular, mas havia uma tensão no ar que ela não conseguia identificar. O telefone dele tocou às 6 da manhã. Ulisses Gutenberg. Ele atendeu com voz sonolenta. Senhor Gutenberg, aqui é da Delegacia Central. Precisamos que o senhor compareça hoje pela manhã para esclarecer algumas questões sobre Isabel Santos. Isabel sentiu o sangue gelar. Ulisses se sentou na cama, completamente desperto. Que tipo de questões? Preferimos discutir pessoalmente, senhor. Pode comparecer às 9 horas? Depois que desligou, Ulisses se virou para Isabel, que estava pálida como papel. O que você não me contou? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Eu não sei do que pode ser. Ulisses, eu juro que te contei tudo. 2 horas depois, eles estavam na Delegacia Central. O delegado Fernando Moraes, um homem de 50 anos com expressão severa, os recebeu em sua sala. Senhor Gutenberg, recebemos uma denúncia anônima sobre a senhorita Santos. Alguém alega que ela está exercendo enfermagem sem registro ativo, o que constitui exercício ilegal da profissão. Isabel sentiu o mundo desmoronar. Ulisses segurou sua mão firmemente. Delegado, a senhorita Santos é minha cuidadora particular. Não está exercendo enfermagem profissional. Senhor Gutenberg, temos informações de que ela administra medicações, faz avaliações médicas e toma decisões clínicas. Isso caracteriza exercício da enfermagem. Quem fez essa denúncia? Ulisses perguntou, embora já soubesse a resposta. Como disse, foi anônima. Mas os fatos descritos são bastante específicos. Isabel finalmente encontrou sua voz. Delegado, posso explicar minha situação? Ela contou toda a história. A perda do registro, o trabalho como empregada doméstica, o salvamento de Ulisses, sua função atual como cuidadora. Senhorita Santos, entendo sua situação, mas a lei é clara. Você não pode exercer atividades de enfermagem sem registro ativo. Vou ter que aplicar uma multa e determinar que pare imediatamente essas atividades. Delegado, Ulisses interveio. Sem os cuidados da Isabel, minha vida está em risco. Tenho epilepsia e preciso de supervisão médica constante. Então o senhor precisará contratar um enfermeiro licenciado. Quando saíram da delegacia, Isabel estava destruída. Ulisses, eu sinto muito. Sua mãe estava certa. Eu só trouxe problemas para a sua vida. Para, ele disse firmemente, parando no meio da calçada. Minha mãe orquestrou isso. Tenho certeza absoluta. Como você pode ter certeza? Porque apenas 3 pessoas sabiam dos detalhes específicos mencionados pelo delegado. Eu, você e Dr. Henrique, que contou tudo para minha família. Eles voltaram para a mansão em silêncio. Ulisses foi diretamente para o escritório de Helena, encontrando-a tomando chá como se nada tivesse acontecido. Mãe, precisamos conversar. Claro, querido. Como foi na delegacia? A confirmação veio na forma de um sorriso satisfeito que Helena não conseguiu esconder. Como você pôde fazer isso? Fazer o quê? Proteger meu filho de uma oportunista que está exercendo ilegalmente uma profissão? Proteger? Você colocou minha vida em risco. Isabel é a única pessoa qualificada para cuidar de mim. Ulisses, existem centenas de enfermeiros licenciados. Você não precisa essa mulher. Eu preciso dela porque eu a amo. Helena se levantou, furiosa. Amor? Você acha que ela te ama? Ela te ama pelo que você representa, segurança financeira, status social? Chega! Ulisses gritou com uma força que fez Helena recuar. Isabel me amava quando pensava que eu era apenas seu patrão. Ela me salvou quando nem sabia meu nome completo. E agora você destruiu a vida dela por puro preconceito. Ulisses, seja razoável. Não, você escolhe. Ou aceita Isabel como parte desta família, ou eu saio daqui e vocês nunca mais me veem. Você não faria isso. Experimente me testar. Ulisses saiu do escritório e encontrou Isabel no quarto, fazendo as malas. Para onde você pensa que vai? Embora, Ulisses. Não posso mais ficar aqui.
Não posso cuidar de você legalmente e sua família nunca vai me aceitar. Então vamos embora juntos. Isabel parou de arrumar as roupas. O quê? Vamos sair daqui. Podemos morar no meu apartamento no centro ou comprar uma casa nova, longe da minha família, longe de toda essa toxicidade. Ulisses, você não pode simplesmente abandonar sua família por minha causa. Não é por sua causa, é por nossa causa. Isabel, eu quero construir uma vida com você, uma vida real, onde possamos ser felizes sem interferências. 2 semanas depois, eles estavam morando em uma casa aconchegante em um bairro tranquilo da cidade. Não era uma mansão, mas era deles. Doutora Carmen havia cumprido sua promessa. Com sua ajuda e a de advogados competentes, o caso de Isabel foi reaberto. Novos depoimentos de colegas e uma análise mais detalhada dos fatos revelaram que ela havia agido corretamente durante a emergência que custou a vida da criança. Seu registro foi reativado. Isabel Gutenberg, Ulisses disse uma manhã, entregando-lhe uma caixa pequena de veludo. Ainda não sou Gutenberg, ela riu, mas seu coração disparou ao ver a caixa. Quer ser? O anel era simples, elegante, perfeito. Não era o maior diamante do mundo, mas era escolhido com amor. Ulisses. Eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos ajustando nossa vida nova. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, cuidando um do outro, construindo uma família, sendo felizes. Sim, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu quero. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima. Dr. Henrique estava lá, assim como Doutora Carmen e alguns colegas de trabalho de Isabel, que havia retornado à enfermagem em um hospital local. Helena e Ricardo não compareceram, mas Ulisses não estava triste. Ele havia encontrado uma nova família em Isabel e nos amigos que os apoiavam verdadeiramente. Senhora Gutenberg, Ulisses sussurrou no ouvido de Isabel durante a dança dos noivos. Ainda não acostumei com esse nome, ela sorriu. Tem o resto da vida para se acostumar. Ulisses, posso te contar um segredo? Claro, estou grávida. A música continuou tocando, mas para Ulisses o mundo parou. Ele a girou no ar, rindo de felicidade pura. Sério? 2 meses. Queria ter certeza antes de contar. Isabel, você continua salvando minha vida todos os dias. Como assim? Você me deu uma razão para viver que vai muito além de apenas sobreviver à epilepsia. Você me deu amor, propósito, futuro. Quando a música acabou, eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas a cura para todas as feridas que carregavam. 1 ano depois, Isabel segurava Miguel Gutenberg em seus braços enquanto observava Ulisses montar o berço no quarto do bebê. Sua epilepsia estava completamente controlada com medicação e ele havia aprendido a viver plenamente, apesar da condição. Pronto, ele disse, admirando seu trabalho. Nosso filho vai dormir como um príncipe. Ulisses, você acha que somos felizes demais? Que algo vai dar errado. Isabel, depois de tudo que passamos, merecemos toda a felicidade do mundo. E se algo der errado, enfrentaremos juntos como sempre. Ela sorriu, lembrando-se da noite em que salvou um homem se afogando e descobriu que, na verdade, era ela quem estava se afogando. Em uma vida que não era sua. Em mentiras, em medo. Agora olhando para o filho em seus braços e o homem que escolheu construir uma vida ao seu lado, Isabel soube que, às vezes, um único ato de coragem pode mudar não apenas uma vida, mas criar uma família inteira. E quando Miguel abriu os olhos pela primeira vez e olhou diretamente para ela, Isabel viu neles a mesma determinação que a fez pular na piscina naquela noite fatídica. A determinação de salvar quem amamos, não importa o risco. Bem-vindo à família, pequeno Miguel, ela sussurrou. Você nasceu do maior amor que já existiu. O Hospital São Rafael estava em festa. Uma placa dourada na entrada do novo setor anunciava Ala de Neurologia Pediátrica Isabel Gutenberg. Isabel, agora com 33 anos,
Estava elegante em seu jaleco branco bordado com coordenadora de enfermagem neurológica. Seus cabelos presos em um coque profissional, ela irradiava a confiança de quem havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Mamãe, quando vai acabar essa festa chata? Perguntou Miguel, agora com 5 anos, puxando a barra do jaleco da mãe com impaciência típica da idade. Logo, meu amor. A mamãe precisa agradecer as pessoas que ajudaram a construir tudo isso, Isabel respondeu, beijando a testa do filho. Ulisses se aproximou, carregando Sofia, a filha caçula de 2 anos, que dormia tranquilamente em seus braços. Aos 40 anos ele mantinha a elegância natural, mas havia uma suavidade em seus olhos que não existia antes de conhecer Isabel. A imprensa quer uma entrevista com a família. Ele sussurrou no ouvido dela. Você está pronta? Acho que sim. Ainda é surreal pensar que há 5 anos eu estava limpando casas e salvando vidas. Ele corrigiu sorrindo. Doutora Carmen, agora diretora-geral do hospital, aproximou-se com um microfone na mão. Pessoal, se pudessem prestar atenção, gostaríamos de ouvir algumas palavras da nossa homenageada. O salão ficou em silêncio. Isabel olhou para a plateia. Médicos, enfermeiros, funcionários do hospital, pacientes que ela havia cuidado e suas famílias. No fundo, viu um grupo especial, Dr. Henrique, que se tornara um grande amigo da família, e, para sua surpresa, Helena Gutenberg. Sua ex-sogra havia aparecido no hospital uma semana antes, pedindo para conversar. O encontro havia sido tenso no início. Isabel, eu vim pedir desculpas, Helena havia dito, suas palavras custando visivelmente caro. Eu estava errada sobre você, completamente errada. O que mudou? Isabel perguntara genuinamente curiosa. Meus netos, Helena respondera simplesmente. Ulisses me manda fotos, vídeos. Eu vejo como Miguel fala de você com adoração, como Sofia ri nos seus braços. Eu vejo meu filho genuinamente feliz pela primeira vez na vida. E eu percebo que perdi 5 anos da vida dos meus netos por orgulho e preconceito. Agora, vendo Helena na plateia, Isabel sorriu e acenou discretamente. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, mas o amor sempre encontra um caminho. Quando eu era criança, Isabel começou sua fala. Minha mãe me dizia que Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas nos momentos exatos em que precisamos delas. Há 5 anos, eu não acreditava mais nisso. Eu havia perdido minha carreira, minha autoestima, minha fé na minha capacidade de salvar vidas. Ela fez uma pausa, encontrando os olhos de Ulisses na plateia. Então, uma noite, eu vi um homem se afogando, e algo dentro de mim se recusou a ficar parada. Esse momento não mudou apenas a vida dele, mudou a minha também, porque quando salvamos alguém, nós também somos salvos. Aplausos ecoaram pelo salão. Esta ala de neurologia pediátrica não é apenas um reconhecimento do meu trabalho. É uma promessa de que nenhuma criança com epilepsia será apenas uma estatística, que cada família terá o apoio, o conhecimento e o cuidado que merecem. Que os erros do passado se transformem em sabedoria para o futuro. Sua voz falhou ligeiramente enquanto continuava. Há 8 anos perdi um paciente, uma criança chamada Pedro. Durante muito tempo carreguei a culpa dessa perda. Hoje, em sua memória e na memória de todas as crianças que não pudemos salvar, prometemos fazer melhor. O silêncio no salão era respeitoso, emocional. Obrigada ao meu marido Ulisses, que me ensinou que amar alguém é acreditar neles mesmo quando eles não acreditam em si mesmos. Obrigada aos meus filhos, que me lembram todos os dias porque vale a pena lutar. E obrigada a cada profissional aqui presente, porque medicina é um trabalho de equipe e salvar vidas é responsabilidade de todos nós. A ovação foi ensurdecedora. Miguel, que havia parado de reclamar para ouvir a mãe, gritou: "Essa é minha mamãe!", fazendo todos rirem. Depois da cerimônia, a família se reuniu no jardim do hospital. Miguel brincava com Sofia, enquanto Ulisses e Isabel observavam, sentados em um banco. "Você está orgulhoso?", ela perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. "Orgulhoso é pouco. Você transformou sua dor em propósito, seu trauma em cura para outras pessoas. Isso é heróico."
Nós transformamos, Ulisses. Você nunca me deixou desistir. E você nunca me deixou me afogar, ele respondeu, beijando seu cabelo. Helena se aproximou timidamente. Posso falar com vocês? Ulisses tensionou ligeiramente, mas Isabel segurou sua mão, transmitindo calma. Claro, Helena. Sente-se conosco. Isabel, eu queria dizer que estou muito orgulhosa de você, do que você se tornou, do que construiu. Eu estava cega pelo preconceito e quase destruí a felicidade da minha família. Helena, o passado é passado. O que importa é o presente. Eu gostaria de fazer parte da vida dos meus netos, se vocês permitirem. Ulisses olhou para Isabel, que sorriu e assentiu. Claro que sim. Família é família, e todos merecemos segundas chances. Miguel correu até eles ofegante. Vovó Helena, a mamãe disse que você vai vir para o meu aniversário. Se você quiser, querido. Quero sim. Você pode me contar histórias do papai quando ele era pequeno? Helena riu, uma risada genuína, que Ulisses não ouvia há anos. Tenho muitas histórias para contar. Enquanto observava a avó que finalmente conhecia conversar com o neto, Ulisses se virou para Isabel. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? O quê? Que tudo começou com você salvando minha vida e terminou com você salvando a vida de centenas de crianças. Ainda não terminou. Isabel sorriu, colocando a mão no ventre ligeiramente arredondado. Temos mais uma vida chegando. Os olhos de Ulisses se arregalaram. Sério? De novo? 3 meses. Queria ter certeza antes de contar. Ele a girou no ar, exatamente como fizera no dia do casamento, fazendo Miguel e Sofia gritarem de alegria, achando que era uma brincadeira. Isabel Gutenberg, você realmente nunca para de me surpreender. E você nunca para de me fazer sentir que posso conquistar o mundo. Naquela noite em casa, depois de colocar as crianças para dormir, Isabel ficou na varanda observando as estrelas. Ulisses a encontrou lá, cobrindo-a com um cobertor. No que está pensando? Em como a vida é estranha. Há 5 anos eu estava quebrada, perdida, trabalhando como empregada doméstica. Hoje, sou coordenadora de um setor de hospital. Mãe de 2 filhos maravilhosos, esperando o terceiro, casada com o amor da minha vida. E salvou centenas de vidas no processo. Sabe o que aprendi, Ulisses? Que às vezes precisamos nos afogar completamente para descobrir que sabemos nadar. E às vezes, ele respondeu abraçando-a por trás, precisamos de alguém corajoso o suficiente para pular na água conosco. Eles permaneceram assim, observando as estrelas, sabendo que haviam construído algo belo e duradouro. Uma família baseada no amor verdadeiro, no perdão, na segunda chance que todos merecem. E quando Isabel sentia a criança se mexer em seu ventre, ela sorria, sabendo que essa nova vida nasceria em um mundo onde o amor havia triunfado sobre todas as adversidades, onde uma enfermeira fracassada se tornara a coordenadora mais respeitada do hospital, onde um homem rico descobrira que a verdadeira riqueza estava na família que escolheu construir. A história que começara com um homem se afogando terminava com uma família inteira aprendendo a voar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.